Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, eu sou psicoterapeuta pelo IBPC e estou aqui para ser seu terapeuta. Hoje eu vou falar, já falei no vídeo passado sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem e divergem, né, as opiniões, mas estou aqui para ser sincero com vocês, né? Então falei que ia fazer o vídeo sobre o desejo de ser amado. E o desejo de ser amado está diretamente ligado com você sair da quarta camada. Você pode já ter saído da quarta camada, então para quem não entende as camadas, não tem como eu dar uma aula grande sobre isso agora, né? Tem que ser mais aprofundada, mas a quarta camada é a camada que a gente precisa de autoaprovação e que a gente teria que sair dessa camada dentro de casa, né? Até os nossos 12 anos ali. Para daí a gente ir para a quinta camada, que seria a adolescência, e para a gente ir para a sexta camada, saindo da adolescência, e para a sétima camada na vida adulta. E vai até a 12ª camada, né? Mas enfim, você precisa sair da quarta camada para você conseguir realizar as coisas e parar, né, com esse desejo de aprovação, desejo de ser amado que é imposto a você. Isso se dá quando a gente tem, né, você pode ver pessoas que têm uma família forte, né, presente, que ama, que a gente consegue perceber. Os filhos já saíram da quarta camada quando eram crianças, né? Porque eles já têm esse apoio. E quando a gente não tem esse apoio, a gente fica por muitos e muitos anos sem perceber isso. Para sair da quarta camada, as pessoas têm que olhar para si, né? Precisam ser sinceras, precisam conversar, falar com um terapeuta, né? Mas o que acontece? O desejo de ser amado, ele só vai acabar quando a gente tiver a nossa vida interior. A nossa vida interior ligada a Deus. Não tem como. Você pode ser ateu, pode ser o que você quiser. Você só sai da quarta camada e só para com esse desejo de ser amado pelas outras pessoas, desejo de aprovação pelas outras pessoas, quando você entende a profundidade divina, a profundidade de Deus. Você pode ter saído da quarta camada. Eu conheço ateus que são sétima, oitava camada e são muito inteligentes, mas eles têm dentro de si essa sinceridade com eles mesmos. E essa sinceridade, ela é travestida de Deus, mesmo que eles não acreditem. Por quê? Porque é você sentir o amor de Deus, saber que alguém te ama mais do que tudo, que alguém fez tudo por você, que é você sentir realmente o amor de Deus, e não é você ir nesses encontros católicos, protestantes e sentir lá o amor de Deus lá e somente lá, mas você sentir realmente interior, você saber disso. E saber disso não tá nem ligado a Jesus Cristo. Ajuda muito, né? Se você acredita é muito mais fácil. Mas já que eu tô pensando que eu tô falando com uma pessoa que não acredita, é como se a gente tivesse na nossa vida, a gente tivesse numa bolha, né? E nessa bolha, só existe essa bolha. E a gente começou a separar, colocar Deus fora dessa bolha. Então a gente tá ali e a gente coloca Deus como um misticismo, né? E aí quando eu preciso dele eu vou lá e volto. E a gente perde essa unidade, que Deus é tudo. Deus é a bolha, Deus é o que te envolve, Deus é o que envolve tudo que você tem. Então, você, para passar dessa camada, você tem que entender isso. Então é muito mais profundo do que você sentir isso num retiro, numa música. Não é isso. É você entender realmente que Ele sabe de tudo. Isso é muito mais profundo, eu teria que falar em outros vídeos sobre isso. Mas então, quando a gente está no meio social, que a gente não vê Deus, a gente transfere essa autoridade de Deus para uma autoridade da comunidade. Por exemplo, se a gente pegar a igreja, a gente começa se relacionando com o meio social e a gente já não vê mais Deus. Porque muita gente está na quarta camada e vai para a igreja e busca muita coisa, mas ainda assim procura ser amado, porque não entendeu muita coisa. Porque ela transferiu essa autoridade de Deus para a comunidade, para a pessoa que está lá. Porque isso é um caminho árduo, é um caminho muito mais difícil do que a gente pensa. Então não quero ser aprovado pelos outros, mas quero ser aprovado por Deus. Isso teria que ser a religião, né? E o que eu não posso perder de vista seria a sinceridade, né? A sinceridade é a parte mais importante da gente, porque a sinceridade vai aproximar a gente de Deus e vai trazer a humildade para nós. Então eu posso entrar em qualquer grupo social e me comportar
me comportar igual a eles, entrar na igreja e começar a me comportar igual a eles. Eu olho a pessoa, as mulheres começam a ir na igreja, começam a ver que as outras mulheres estão usando véu, estão usando vestido e começam a usar também, né? Porque o meio social começa a transferir a autoridade de Deus para o meio social. Então, tudo fica meio perdido. Eu preciso entender, eu tô aqui, não entendo nada, né? Eu preciso ser sincero comigo. Tô na igreja, comecei a ir na igreja, tô aqui, não entendo nada. Não sou nada. E aí sim você vai começar a compreender alguma coisa. Então, se você perdeu a sinceridade, você tá perdido, né? Perdido na percepção de si mesmo que você tem com você. Então, o conhecimento, a sabedoria vai vir depois das experiências. Sem vivência, você não vai conseguir ter conhecimento. E você não vai conseguir ter essa vida interior se você não possui no seu íntimo, se você não conversa com você mesmo. E a conversa com você mesmo é a conversa com Deus. Então, se você não sintetizar o conhecimento nisso, vira tudo desespero. Você não consegue entender, você não consegue ir para frente com isso. Então, uma mulher, por exemplo, se a gente pegar aqui a mulher que tem o desejo de ser amada e já casou e ainda está na quarta camada, ela desconfia de tudo do marido. Ela vasculha o celular dele e ela precisa se perguntar para ela, por quê? Qual que é a minha esperança fazendo isso? Se ela for sincera consigo mesma, ela vai entender muitas coisas dentro dela, sobre ela mesma. Então, o ciúme vem disso, vem do desejo de ser amado. Porque quando você entra num casamento, tem a possibilidade de aquela pessoa te trair. E aí, o que você vai fazer? Você já devia ter se perguntado isso antes de você casar. Era o que a gente teria que aprender com as pessoas que são mais sábias, né? Com a sabedoria divina. Mas a gente tá num limbo que a gente não consegue mais olhar pra gente, não consegue ter a sinceridade acima de tudo. Então, as nossas escolhas, elas são motivadas não pelo autoconhecimento, mas pelo medo da nossa desaprovação, né? Do meio social, pela vergonha que a gente tem das pessoas olharem pra gente, por algo que a gente possa fazer. E se você não tem alguém superior a todas as outras pessoas com quem você pode conversar, com total sinceridade e sem medo, que seria Deus, você sabe que Ele está te vendo, que Deus está te observando 24 horas por dia. Você sabe que Ele sabe de tudo sobre você. Saber isso te traz a sinceridade. Não tem como você não ser sincero. Então, essa transferência de autoridade de Deus que você dá para a autoridade dos outros acaba com tudo, né? As pessoas escutam pessoas na rua e acham que essa seria a verdade da vida delas, e não é. Então, as pessoas ficam paranoicas, e a paranoia vem disso, né? A paranoia vem de dois pontos. Ou você não faz com medo, e por outro lado você pensa que eles vão descobrir o que você fez de ruim, por exemplo. E aí você acha que você é santo. É o que existe dentro das religiões hoje. Pessoas que se acham santo e julgam os outros, cheio de julgamentos. Porque elas não fazem, elas veem as outras pessoas fazendo, então elas julgam porque elas não fazem. Mas elas têm medo das pessoas descobrirem o que ela já fez. Então, assim, se você tá totalmente sincero com Deus, e é isso que a gente faz na terapia, né? A terapia, pensa comigo, nada mais é do que Deus me emprestando a cadeira dele. É claro que a pessoa vai começar a confiar em mim depois que eu tiver mais conversas com elas e ela perceber que realmente eu tô ali, pronto, para ouvir, para esclarecer as dúvidas delas e para mostrar a verdade para ela, para a vida dela. Ela começa a se abrir totalmente, ela conta as coisas para mim como se estivesse contando para Deus. Essa seria a verdadeira terapia. Então nada mais é do que ele emprestando uma cadeira dele pro terapeuta. E a gente não vai julgar, porque é isso que a gente faz. Então, é só na terapia que você vai encontrar isso, ou você se confessar. Mas hoje as pessoas têm medo de se confessar, a prática da confissão foi para os ares, padre falando das confissões dos outros, e, enfim, é uma loucura só. Então a gente tem que sintetizar isso pra gente. Se a gente não quer fazer terapia, se a gente não quer ir atrás de Deus, então a gente ser sincero com nós mesmos. Só que isso é muito difícil.
Porque quando, igual no vídeo anterior, quando a pessoa fala pra mim que ela é procrastinadora, eu consigo ver além disso, porque ela não tá só procrastinando, ela tá trocando a vida dela, não é aquilo que ela queria pra vida dela, porque a gente não procrastina algo que a gente quer fazer, a gente faz. Então a gente chega numa conclusão, depois de tudo, de que a gente precisa se perguntar de tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se perguntar por que eu faço isso. Ou pedir, né, pai, por que eu faço isso? Por que eu tenho essa vontade? Por que eu sou ruim? Por que eu tenho pensamentos ruins? Isso vai te trazer, a sinceridade vai te trazer o conforto de você saber quem é você mesmo e não falar mal de você pra você mesmo. Isso vai deturpar a tua mente. Tem outro vídeo que eu vou fazer sobre somente isso, mas isso deturpa todo o seu imaginário. E a última pergunta que a gente chega, na verdade, é: então pra que serve essa vida? Pra que a gente tá aqui? E pessoal, não é assim, não é pra nada. Se a gente pegar os pais que colocam pressão no filho, porque criaram um filho e fizeram um projeto pra ele, aprisiona tudo isso, porque acha que a vida é isso. E quando o filho decide outra coisa, acaba que ele não sai, que ele não tem coragem, ou dá uma rixa muito grande dentro da família. Então o que é isso? A pessoa não chegou nesse ponto de pra que serve essa vida. Então esse projeto vai acabar com seu filho. O que você tem que fazer com os seus filhos? É a falta, sabe, do amor de livre. Amar pra deixar ele fazer o que ele quiser. Que eu vou estar aqui. A finalidade, então, da vida é essa. Quando a gente tem um filho, a gente consegue ver esse amor. Olha, sobretudo eu vou estar aqui. E a finalidade, então, a gente consegue enxergar que é contemplar a Deus na eternidade. E se a gente já está dentro na religião e a gente não consegue contemplar daqui, como que a gente vai querer contemplar quando a gente chega lá? Então, olha só, esse desejo de ser amado está intimamente ligado nisso. Porque com a sinceridade da gente conversando com ele e sabendo mais sobre nós, largando as coisas ruins nossas, entendendo isso, é quando a gente vai começar a dar passos largos para a nossa vida. Eu não estou aqui falando de fé, mas está intimamente ligada nisso. Se a gente não contemplar ele aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentir o amor dele pela nossa sinceridade. Deu para entender? Bom, acho que ficou muito comprido esse vídeo, mas qualquer dúvida vocês deixem aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.